3, 2, 1, valendo! E aí, gente? Sejam bem-vindos à Escola Teológica da Elion. Vamos para mais uma aula muito especial. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Mais uma vez, eu espero que você esteja gostando dessas aulas. Eu quero pedir para você, mais uma vez, ir até o meu Instagram ou você que está no grupo da escola, mandar sua mensagem, o que você está achando dessas aulas, está gostando, o que a gente pode melhorar, o que pode ser acrescentado. A gente está aqui para crescer juntos nessa escola teológica, beleza? Vamos começar então. A gente estamos na antropologia bíblica, né? Uma matéria muito importante da teologia para o seu desenvolvimento, né? Para aquilo que a gente está construindo aqui, todo mundo junto. Agora eu quero falar o seguinte: você está com o seu caderno aí? Se você não comprou ainda, arruma um caderno de anotação, uma agenda, caneta, marca texto, tá? Sua Bíblia. A Bíblia é muito importante você ter aí, porque hoje a aula, gente, eu vou falar a verdade para você. Não é porque minha aula não, mas a aula hoje tá top demais. Olha, enfim, vamos começar. É o seguinte, aula passada, né, quando a gente tratou ali referente à criação do homem, referente ali o desenvolvimento humano, dentro desse contexto todo, a gente precisa aqui, né, dentro da antropologia, tratar agora desse novo assunto que é espírito, alma e corpo. Meu Deus, é hoje e agora eu vou entender espírito, alma e corpo. Como é que funciona? O que é isso? Da onde saiu? E reparem a ordem, né? Espírito, alma e corpo. Você lembra que tem um hino antigo, né? Que os irmãos cantavam no ciclo de oração. Eles falavam assim, né? Espírito, alma e corpo. Então, é basicamente isso. Olha só. Se você for perceber, dentro dessa ordem que a gente apresentou, espírito, que a gente vai apresentar, né? Espírito, alma e corpo, a sua aula já começou, tá? Então, você pode notar aí que essa aula aqui, a aula 2, é sobre espírito, alma e corpo, tá? Ou como uma das matérias da teologia chama, tricotomia, né? O ser humano ele é espírito, alma e corpo. Eu falei na aula passada para você sobre a criação em si, né? Sobre como foi formado ali o homem, né? Os elementos que Deus usou, a forma, né? Como as coisas aconteceram. E agora eu vou falar sobre essa divisão aí realizada entre o espírito, a alma e o corpo. Então, você pode anotar que essa aula é sobre espírito, alma e corpo, certo? Essa é a primeira anotação que você pode fazer, da natureza do homem, certo? E nós vamos usar um texto aqui conhecidíssimo, né, uma revelação que Deus entrega para Paulo sobre esse tema, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E é uma palavra muito poderosa, tá? Desse tema. Você pode anotar aí no seu caderninho de anotação e acompanhar na sua Bíblia, porque eu vou te mostrar uma forma dinâmica de você ler esses textos e você encontrar ali as revelações contidas ali dentro desses textos também. Olha só o que diz aqui, 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus vos santifique inteiramente, ou seja, o seu corpo inteiro. Aí ele vai falar que o seu espírito, lembra da ordem que eu falei? O espírito, a sua alma e o seu corpo sejam conservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente começar a entender, você vai ver que dentro dessa trilogia do seu espírito, sua alma e o seu corpo,
O apóstolo Paulo está fazendo uma oração aqui, né, em 1 Tessalonicenses 5, para que Deus conserve, um clamor dele, para que Deus conserve inteiramente o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então, olha só, desses três, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, eu quero começar falando, vou falar sobre cada um deles aqui com você, a gente vai dissecar juntos, né, cada um deles, e eu quero começar falando sobre o seu corpo, né? O que é o meu corpo? Se você for parar para pensar, o corpo ele é a matéria humana, né? Ele é aquela matéria ali que Deus usou, né? Como eu falei na aula passada, substâncias terrenas parecidas com aquilo que foi usado para a criação dos animais. Essas substâncias terrenas foram usadas para criar o seu corpo, certo? Até aí tudo bem. Agora, qual é a relação de Deus com o corpo? Né? Por que eu tenho que manter o meu corpo em santidade, em santificação, irrepreensível, até que o Senhor venha? A gente vai trabalhar dentro desse contexto para você entender. Tem um texto que eu lembrei aqui, gravando essa aula, é Romanos capítulo 12, verso 1. Gente, você vai entender a profundidade de que é o seu corpo para Deus. Você vai entender isso aqui agora, através da revelação desse texto, e você vai ficar maluco junto comigo. Abra sua Bíblia aí e anota também meu corpo, escreve meu corpo, aí você coloca Romanos capítulo 12, verso 1. E eu vou dissecar o texto junto com você, tá? Eu prometi para você também que eu vou te ajudar a ter uma leitura dinâmica da palavra, como que eu leio, como que eu entendo, como que eu vejo os textos, tá? A gente vai chegar ainda na matéria da hermenêutica, exegeses dos textos bíblicos, usando contexto histórico, revelação espiritual. Gente, na moral, muita coisa boa tem nessa escola aqui. Eu estou muito feliz de poder fazer isso aqui. Ó, pra você ter noção, eu estou aqui me esforçando bastante para poder fazer essas aulas. E só Deus sabe a alegria do meu coração de saber que você se inscreveu e que você está interessado nisso. Não deixe de mandar para mim no Instagram o que é que você está achando, está sendo abençoado. Manda para mim no WhatsApp, vamos conversar sobre as aulas, vamos tratar junto. Vai ser bem legal esse processo todo. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: Portanto, irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, olha, Paulo está falando, em sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A minha tradução é uma tradução mais nova, mas as mais antigas vai dizer assim, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Olha só, você vai ficar de cara hoje com o entendimento desse texto sobre a raiz dele. O que ele quer dizer na raiz? A raiz do texto. Porque é o seguinte, gente, eu sei que a gente já ouviu muito falar, né? Muita gente fala, a Bíblia diz que o seu culto tem que ser um culto racional a Deus, usando essa palavra aqui. E é verdade, tá? O culto tem que ser racional, tem que ser um culto com consciência, né? Daquilo que está acontecendo e tudo mais. Porém, a revelação desse texto aqui, ela é mais profunda do que somente o culto racional. Olha o que o versículo 1 disse, eu vou dissecar ele com você para você entender. A relação do seu corpo, comecei pelo corpo, depois eu vou falar da alma e por último eu quero falar do espírito. A relação do seu corpo com Deus. Olha só. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes, ou seja, eu clamo, né, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí vem agora